A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Vocês nem imaginam, leitores e leitoras do Portal do Holanda, aqui na Hora do H, a minha alegria por estar recebendo a doutora Ilka Espírito Santo. Ela é uma das mais, vejam bem, mais renomadas, preparadas, profissionais que trabalham, que se dedicam à saúde das outras pessoas lá na Fundação SECOM. Vocês nem imaginam o maravilhoso trabalho que esta médica realiza lá na FSECOM. E eu estou dizendo, vocês não imaginam, principalmente para as pessoas que não vão lá, porque as pessoas que têm que frequentar a FSECOM, elas sabem muito bem do maravilhoso trabalho que a doutora Ilka está desenvolvendo por lá. Ela e toda uma equipe muito envolvida, muito comprometida. E tem uma outra coisa também, ela é filha de uma pessoa que eu carrego no meu coração e pela qual eu tenho muito carinho. Eu só quero pedir uma coisa para todos vocês, principalmente as mulheres. Ela vem esclarecer muitas coisas, ela vem apontar nortes para muitas mulheres, sadias ou não. Mas eu acho que o recado da doutora Ilka, ele é muito mais dirigido às mulheres sadias, às mulheres que têm que prestar atenção a certos sinais que apontam para essa questão da saúde da gente. Ela é mastologista, ela vem falar de um assunto delicadíssimo e que é realmente esse assunto aflige muitas mulheres no mundo inteiro, que é o câncer de mama. Então, por favor, prestem atenção ao que ela vai dizer, porque vai ver, dentre tudo que ela vai falar, ela vai dar uma ou outra orientação para você que poderá evitar precocemente alguma coisa que pode, no futuro, vir a se tornar um grande problema. Tá bom? Vamos ouvir, então, o que a doutora Ilka Espírito Santo tem a dizer para a gente. Doutora, muito bem-vinda, senhora. A senhora já notou que a senhora é bem-vinda, né? Eu já falei aqui para todo mundo saber o quanto a senhora é bem-vinda aqui na Hora do H. Que bom recebê-la. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelas palavras, pelo carinho comigo e com meu amado pai. Muito obrigada mesmo. Doutora, me diga uma coisa. Todas as pessoas que ao longo da minha carreira eu entrevistei, e o assunto, logicamente, é a abordagem sobre o câncer de mama, elas disseram, Humberto, o problema é grave, o problema é um problema que cresce. E me diga uma coisa, hoje em dia, eu estou falando do passado, né? Hoje em dia, doutora, ainda é preciso muita atenção para o índice de pessoas, de mulheres que desenvolvem o câncer de mama, quer dizer, ainda é notável é assustador ainda o número de mulheres que são diagnosticadas, doutora? Infelizmente, esse número tem aumentado ao longo dos anos, né? Por exemplo, a estimativa é feita pelo INCA a cada 2 anos. Em 2018, a estimativa era em torno de 56 mil mulheres. Hoje, é em torno de 66 mil mulheres. Então, em 2 anos, isso cresceu. E por quê, doutora? O que leva a isso? A gente não sabe exatamente o que causa o câncer de mama. A gente sabe que existem fatores de risco. Tem dúvida, a vida que está se tendo agora, a alimentação, falta de exercício físico, o estresse, a herança familiar é importante. Descobrir agora através dos estudos. Está falando da genética. Da genética, a parte genética, a gente está tendo mais estudos a respeito disso. E é uma coisa que tem sido mais olhada com carinho, feito mais testes genéticos, e a gente tem chegado a algumas conclusões. Então, o que no passado se achava que somente a faixa etária de 55 a 60 anos era mais cometida, isso ainda é verdade. Mas o que tem acontecido? A gente tem tido câncer de mama em mulheres jovens, abaixo dos 40 anos. Então, isso é muito... De uma forma que chama a atenção da profissional como a senhora. Exatamente. Por quê? O câncer de mama em mulher jovem, ele geralmente é mais agressivo do que na mulher mais velha.
porque impacta mais nessa vida dessa mulher, essa mulher vai ter mais tempo de vida, né, pós um câncer, ela está na sua fase melhor da vida profissional, muitas vezes ainda não teve seus filhos, ou os tem, eles ainda são pequenos. Quer dizer, acontece com mulheres solteiras? Solteiras, independe do estado marital dessas mulheres, independe também do fato de elas terem filhos ou não. Então, isso é uma coisa que tem crescido, e os tumores nessas mulheres são mais agressivos. Doutora, o que uma mulher agora, nesse momento, tem... ainda preciso prevenir a senhora. A grande maioria dos espectadores do Portal da Holanda é formada por mulheres. Bom, isso é bom. Isso é uma coisa muito interessante sobre o Portal da Holanda. Me diga uma coisa, o que esse sem número de mulheres que estão nos vendo agora, o que elas podem fazer para prevenir, para precocemente atacar um mal que pode se desenvolver? Então, assim, a mulher acima dos 40 anos, ela deve fazer anualmente sua mamografia. Deve procurar um médico e fazer essa mamografia. Mesmo que ela não esteja sentindo nada? Sem sentir nada. Mesmo sem carocinho, sem nada? Nada. Tem que ser como uma coisa de religião. Eu tenho que todo ano fazer minha mamografia. Escolho uma data específica e realizo. Como ela tem que realizar o preventivo, o exame de Papa Nicolau para o câncer de colo uterino. As mulheres abaixo de 40 são essas mulheres que, infelizmente, a gente não tem como fazer a detecção precoce. Mas nós temos uma coisa que é simples, que não tem custo: as mãos. Essas mulheres abaixo de 40 anos podem fazer seu autoexame, podem ser examinadas... Durante o banho, por exemplo? Durante doutora? o banho, deitada na cama. Como é que ela deve fazer isso? Bem, é simples, com as pontas dos dedos, ela deve palpar a mama em movimentos circulares. É simples. Em volta da mama, Em volta da mama, em toda a mama. Fazer uma ligeira expressão no mamilo, uma coisa bem discreta, bem leve. Isso. Ela deve fazer isso sempre após a menstruação, em torno de uma semana após a menstruação. E o que ela pode notar de diferente, que é um sinal de alerta? Se ela notar que ela tem um nódulo, que na hora que ela faz a expressão do mamilo... nódulo é um carocinho, É um carocinho, né, um carocinho. Ela deve procurar um médico. Se ela notar que tem secreção que sai pelo mamilo, ela deve procurar um médico. Se ela notar que o mamilo dela está diferente, de cor... Os sinais. Né? Os o mamilo sinais. muda de cor, Pode doutora? mudar de cor, ele pode invaginar, ele pode entrar para dentro. Ou notar que ela tem uma retração, que entrou um pouquinho a pele, que a pele está mais inchada. Esses são os sinais que ela deve procurar um médico. E a gente aqui no Amazonas somos poucos mastologistas. Então, a gente não tem muitos mastologistas na rede. Poucos, quantos mais ou menos? Um número aproximado? 15. Para atender, veja o que eu vou... Para atender isso, veja só, isso foi um levantamento que eu fiz semana passada. 15. Nós temos uma população atualizada pelo IBGE de 2.219.580 pessoas em Manaus e 15 mastologistas? Somos poucos mastologistas. Doutora, que coisa, que revelação. Mas só que a gente tem que pensar... Olhando pelo outro lado, Ok. O primeiro médico da mulher é o seu ginecologista. Então, o ginecologista está capacitado para examinar essa mama, essa paciente, no consultório. SPAs, no SPA, existem ginecologistas, Existem ginecologistas, sim. À disposição dessas mulheres. Aí, ela vai lá fazer seu Papa Nicolau, né, seu exame de preventivo. O ginecologista deve examinar a mama dessa mulher. Porque o ginecologista ele é o clínico dessa mulher. Quer dizer, doutora, que quando uma mulher vai ser consultada por um ginecologista, ela mesma deve dizer: eu quero que o senhor verifique as minhas mamas. Tem que examinar. Faz parte do exame ginecológico, o exame das mamas. Na verdade, existiu, não sei se existe ainda, que é muito ruim, essa cultura de que o ginecologista só examina, só faz o Papa Nicolau. Isso não é uma verdade. Não é verdade. Isso, eu sou professora da universidade e eu bato muito isso com os alunos. Todo ginecologista, ele precisa examinar as mamas. Porque ele é o primeiro médico, faz parte da consulta. Não pode não examinar uma mama. Se uma paciente vai no médico, ele só faz o exame ginecológico, né, dito, claro, olhando o colo, olhando a vagina, ele não está fazendo isso acertadamente. Ele tem que examinar essas mamas. Ele precisa examinar, faz parte, isso é ensinado no banco de escola, muito interessante, né, na universidade, que faz parte do exame ginecológico, o exame das mamas. E aí ele é capacitado, ele é treinado, o ginecologista é treinado durante a sua formação, para que ele faça esse exame adequadamente. E ele vai notar qualquer diferença. Ele notando essa diferença, ele deve encaminhar esse paciente ao mastologista. Imediatamente. E aí sim, nós que somos os mastologistas vamos identificar se aquela alteração tem um caráter de malignidade ou de benignidade, porque nem tudo que existe na mama
é essencialmente maligno. Interessante. Pode ser benigno. Doutora, me diga uma coisa, que isso aqui é muito importante. A mulher deve, a senhora disse há pouco, uma vez por ano ir ao ginecologista. Deve. E na consulta ela deve pedir o exame das mamas. Deve pedir. Outra coisa, no banho, todo Pode banho realizar. a mulher tem que... Sim, sempre no período pós-menstrual, Pós-menstrual, uma semana. sim. Porque a mama antes da menstruação, ela fica um pouco demasiada. Então, o exame fica mais Demasiada dificultoso. inchada, doutora. Fica mais Inchada, dolorida. Então, fica mais difícil para ela examinar. Entendi. Então, após a menstruação, a mama, ela desvincha, ela sofre aquele engurgitamento que ocorria antes, já desapareceu completamente. Aí, a paciente vai ter mais facilidade de fazer esse De exame. sentir qualquer coisa que esteja diferente. O que a gente percebe, por exemplo, em relação às mulheres jovens, em torno de 30% dos tumores diagnosticados nas mulheres jovens, quem diagnostica é a própria mulher, não é o médico. Muito interessante. É porque ela percebe que, Então, ei, se isso ela- não estava aí ontem, está aqui hoje. Exatamente. Porque Tem alguma pode não coisa estar estranha. ontem, né, doutora? Sim. Mas amanhecer, aí aparece. E tem que ver, tem que ver. Doutora Ilka Espírito Santo, a senhora é a gerente do serviço de mastologia da Fundação Sim. SECOM, né? Sim, sou. Leve meu abraço para o doutor Gerson Vou levar. Mourão e para toda aquele... para a doutora Mônica. Pra Mônica, ok? uma pessoa Muito querida, bem. do coração. Mas me diga uma coisa, o que é esse projeto que todo mundo tem um orgulho na FSECOM? Ai, tenho mesmo. Meu Deus, eu noto que todo mundo... Aí, Humberto, tu tens que falar do projeto Enfermeira Navegadora. É o que é isso, doutora? Ainda hoje eu recebi uma notícia no grupo, que a gente tem vários grupos, né? Falando do projeto. O projeto Enfermeira Navegadora já existe em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, existe em outros estados. E foi visto, na verdade, por uma colega, uma enfermeira colega, em congresso de enfermagem. E aquilo acendeu no olhinho dela e ela trouxe para a gente essa ideia. E aí eu conversando, né, quando o Gerson assumiu, né, uma das coisas que o Gerson desejava para a Fundação era as mudanças que, graças a Deus, estão acontecendo. Era mudar o perfil do atendimento no SECOM, que a gente tivesse a humanização. Do atendimento. Do atendimento, que essa humanização ia fazer diferença na vida das mulheres. Claro. Até porque a gente também entende que quando o paciente chega, você fala o nome SECOM, eu acho que dá até uma taquicardia nas pacientes. É né? como o nome câncer. Né? Todo mundo tem medo dessa palavra. Exatamente. E isso remete sempre a uma coisa ruim, sempre à morte. E não é isso que a gente deseja. A gente quer fazer diferente. E aí, o que o projeto A Enfermeira Navegadora trouxe? A gente entende que tem pacientes que têm mais dificuldade de entendimento, dificuldade de acesso. A gente entende que o sistema de saúde, às vezes, é muito complexo para muitas pessoas. E a navegação veio para navegar em mares revoltos. Por isso, navegadora. Navegadora. Por isso é navegadora. E tem dado bons resultados? Nossa, nós estamos com um projeto... Já está começando a implementar? Não, já tem um ano e 3 meses. Os resultados são os melhores possíveis, doutora? Quando o projeto começou, eu acreditava, eu embarquei mesmo, eu naveguei junto. Bacana. Né? E aí, só que era aquela coisa, vai iniciando, e foi um projeto piloto dentro do nosso serviço da mastologia, então foi uma coisa muito pequena e fomos indo. Quando chegou, agora na pandemia, a navegação, ela não navegou em mares revoltos. Olha ela sobreviveu a esses mares. E teria se o projeto não tivesse sido implantado, né, doutora? Sim. Mares revoltos mesmo. Mesmo. Foi muito difícil. Foi quase um furacão que nós estamos passando ainda. Sim, e a navegação conseguiu fazer com que o serviço de mastologia, que ela está servindo inicialmente a nós como projeto piloto, a gente não parou de atender, a gente não parou de operar. Nós conseguimos resgatar os pacientes, resgatar exames, pacientes que estavam perdidos, que elas já eram meio perdidas antes, com a pandemia elas ficaram muito mais, e a gente conseguiu resgatar essas mulheres. Quer dizer, a gente tem que imaginar a Fundação SECOM como um grande navio que singrou sem parar através de toda a pandemia. Não parou, graças ao projeto Enfermeira Navegadora. Foi, porque assim, a gente conseguiu identificar, nós tínhamos agendamento. Nós, na primeiras 2 semanas de março, nós paralisamos, como foi o definido pelo decreto. Sem dúvida. Aí iniciamos o início de abril com atendimento reduzido. Só que a gente tinha agendas, né, de 16 pacientes. Então, e tem certas coisas que não pode esperar, né, doutora? Não se espera.
Então, a enfermeira navegadora, ela ia paciente por paciente, entrava em contato, perguntava se elas estavam bem, se elas tinham que mostrar o exame, se o exame tinha dado alguma coisa, se tinha que mostrar o elo não foi quebrado, não do foi relacionamento absolutamente. Da instituição com os pacientes. O paciente, não foi. Aí se ela fala assim, olha, eu fiz uma biópsia, então faça o seguinte, a senhora vem tal dia, a gente vai ver essa biópsia, vai identificar se é maligno, e a gente vai encaminhar a senhora para o profissional. E assim, foi feito um projeto assim, de formiguinha, a cada paciente, a cada profissional, foi atendendo essas pacientes e a gente conseguiu, para você ter uma ideia, eu consegui durante... Estou vendo o seu sorriso, estou vendo a senhora sorrindo, doutora, aí, olha, falando do projeto, que bom. A gente conseguiu, durante a pandemia, fazer um mutirão de cirurgias. Porque, por exemplo, as pacientes... a gente conseguiu, olha. Porque tinham pacientes que fazem quimioterapia, a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, antes da cirurgia. E que elas têm um prazo, um tempo específico para realizar a cirurgia, senão elas perdem a ação da quimioterapia. A gente foi lá, buscou essas pacientes, eu falei para o grupo, que é um grupo, que eu tenho que dizer que é meu grupo da mastologia, né? Eu sou a única mulher... Eu ajudo, né, tento lá coordenar todos os homens, eu digo que são meus meninos, meus amigos queridos, eles compraram a ideia, vamos atender essas pacientes da neoadjuvância, porque elas não podem esperar, apesar da pandemia, e assim foi feito, a gente conseguiu operar numa semana 8 mulheres, rapidinho a gente conseguiu, porque elas estavam nessa espera, né, então, assim... A navegação, ela trouxe esse resgate de alguns pacientes. E a navegação continua, né, doutor? Continua. Ela está aí evoluindo nesse momento, está aí indo para frente. Conseguindo. Então, por exemplo, paciente que não consegue marcar um exame, a navegação vai lá, porque às vezes tem dificuldade até de entender. Pra você ter uma ideia, teve uma paciente que ela era analfabeta, o marido analfabeto. Então, a gente tem um cartão. Aí marcou, você tem consulta tal dia. Mas como que ela ia ler aquilo? Oh, meu Deus. A navegadora identificou aquilo. A gente atende a paciente, a gente identifica que aquela paciente é vulnerável, que ela precisa de um atendimento, que ela precisa de alguém que ajude ela dentro do sistema. Nós finalizamos para a navegação faz esse caminho todo, navega com ela dentro do hospital para fazer os exames, para buscar os resultados, para agendar consulta. Ela aprende a não prosseguir. Exatamente. E ela está sempre junta com a navegadora. Doutora Ilka Espírito Santo, muito obrigado pela entrevista. Leve a minha admiração e os meus aplausos para toda a equipe da Fundação SECOM, pela qual eu tenho toda a admiração possível. Eu não consigo nem esconder isso. E um abraço ao doutor Gerson Mourão, muito doutora Mônica Bandeira de Mello e todas as pessoas que compõem essa equipe. Que Deus continue amparando vocês. É isso que a gente deseja, está trabalhando para isso. E esse projeto da enfermeira navegadora continue singando a Igarapé, Mar, Rio, tudo. A gente não tem limite. Pronto. A gente não vai ter limite. Obrigado, doutora. Obrigada mesmo. Foi muito bacana entrevistar a senhora. Muito obrigada pela oportunidade. Gostei, a senhora gostou? Gostei. Ótimo, então pronto. Gente, por hoje é só. Amanhã nós estaremos de volta com... Olha, amanhã não, amanhã é sábado, o que eu estou falando? Eu quero só fazer logo um convite, doutora. Hoje à noite, se você quiser ouvir um bom jazz, uma senhora banda de jazz, vai lá na Alameda Musical do Amazonas Shopping, porque vai ter uma banda de jazz muito bacana para o seu lazer, tá? Tudo obedecendo o protocolo da Covid-19, tá bom? Bom fim de semana. E sentiu alguma coisa estranha no corpo? Fala com a doutora Ilka, vai no SPA, imediatamente. E com o médico pede para o exame da mama. Pronto. Um abraço, gente. Até segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.